Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Queridos, antes da gente começar esse vídeo, eu quero apresentar a vocês aqui o nosso livro, O Anticristo, a Restauração de Israel e o Terceiro Templo. Está sendo lançado, tá dando para sair aí, Débora, direitinho, tá, né? Está sendo lançado essa semana esse livro aqui, já está à venda aí, se querendo, nosso telefone está aqui embaixo, é um livro muito legal, tá? Na visão amilenista, tá bom? Visão totalmente 100% reformada. O que detém o anticristo de se revelar? Tem aqui nesse livretinho, ó. O que detém o anticristo de se revelar? Será que é a igreja, já que a gente não vê a igreja sendo arrebatada secretamente? O que então detém o anticristo de se revelar? O anticristo será mesmo um judeu? O que quer dizer muitos se fazem anticristo hoje em dia? Quando Israel será restaurado? Israel é mesmo o relógio escatológico de Deus? A restauração e todo Israel será salvo. O que quer dizer isso? Então, é um livretinho, gente, aqui muito legal mesmo. Se você quiser adquirir, faz esse favor aí, tá? O telefone tá aí embaixo, entre em contato com a gente que a gente vai chegar, desculpa, ele aí na sua casa, para todo o Brasil e também para todo mundo que esteja vendo a gente aí, tá ok? Vamos falar um pouco nesse 506 anos da Reforma Protestante. E se você ouvir algum ruído por aí é porque, de fato, hoje está passando carro demais aí na rua e também tem outra coisa agravante. Temos chuva. Então hoje tá que tá. Tá ok, querido? Então, vamos lá. Nesses 506 anos de Reforma, querido, nós vamos falar sobre dom de profecia e somente a Escritura. É um tema muito polêmico, é um tema assim que faz para um canal bom nosso, que está crescendo, a gente fazer um vídeo desse, nós temos consciência de que a gente pode perder inscrito. Mas nós vamos correr esse risco, tá? É um vídeo que a gente quer falar aqui sobre se dá para botar em conformidade, colocar em conformidade dom de profecia e o termo somente a Escritura da Reforma. Tá ok? Vamos lá. Eu quero ler aqui com você Deuteronômio capítulo 13, versículo do 1 ao 4, na NVI, que é a nova versão internacional. Diz assim: se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonho, e lhes anunciar um sinal miraculoso, ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, e vamos adorá-lo, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e o temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Deuteronômio 13, 1 ao 4. Moisés está dizendo basicamente aqui isso, querido. Se algum profeta naquele tempo falasse, e mesmo assim a profecia se cumprisse, era para Israel ainda entender que ainda não poderia ser Deus falando. Ainda poderia ser algum espírito enganador falando na boca daquele profeta. Então, o que Israel deveria fazer? Esperar e ver se eles iriam chamar, se aquele profeta iria apresentar outros deuses a Israel que não fosse o Deus do céu. Então veja bem uma coisa, a história de que a profecia, o cara falou comigo algo muito profundo e se cumpriu. Ou o cara falou algo profundo comigo que só eu sei. Não, não é só você que sabe. No mundo espiritual, muita gente sabe do que você está passando. Então tome muito cuidado com o que você ouve. Dito isso, fazendo essa introdução rápida, vamos entrar no nosso tema. Dom de profecias versus somente a Escritura são compatíveis? Para a gente contextualizar melhor, o termo somente a Escritura, ele vem cunhado justamente porque quando o Papa, antes da Reforma, sentava-se na cadeira de São Pedro, e ali ele sentado fazia um edito papal, aquele edito papal ele tinha o mesmo peso das Sagradas Escrituras. Ou seja, então o Papa naquela hora, ele suplantava a Bíblia, a igreja passava na frente da Escritura, e ela ditava novas regras que a Escritura necessariamente não estava ditando. Você vê isso muito claro quando tem a questão das bulas papais falando sobre indulgência.
Você não encontra indulgência em lugar nenhum da Escritura. Você não encontra a ideia de purgatório em lugar nenhum da Bíblia. Essas histórias vêm tudo de edito papal. Um homem sentado em uma cadeira, chamada cadeira de São Pedro, que Pedro nunca esteve lá, sentado na cadeira de São Pedro com o anel do pescador num dedo. Eu duvido muito que Pedro tenha uma joia daquela que o Papa chama de anel do pescador. Duvido muito isso, que Pedro um dia teve aquilo. E, dito isso, ele se senta com todo o seu paramento e faz a sua edição, chamado de edito papal. Quando ele faz o edito papal, o que acontece ali? Acontece uma coisa muito simples. Ele tem o mesmo poder de Paulo, de Pedro e de qualquer outro apóstolo de editar um escrito inspirado. Então os reformadores disseram, não, nós não temos edito aqui nenhum. O que tem aqui é as Escrituras. As Escrituras estão acima da igreja, porque as Escrituras é a voz de Deus falando com a sua igreja e nada além disso. Daí veio o termo somente a Escritura. Toda igreja reformada, ela é composta de um Supremo Concílio. E o Supremo Concílio entende que o que acontece é como as confissões de fé, os documentos da reforma. As confissões de fé, elas nunca dizem que elas são a regra da igreja. Elas apontam sempre para a interpretação do que é a regra, que é a Escritura. Então, dito isso, quando você diz somente a Escritura, você está dizendo basicamente isso, que não existe nada, nem ninguém que suplante a Bíblia. Nada acima, ao lado, nada igual à Escritura, somente ela. Dito isso, nós vamos tratar agora de um assunto que é muito relevante para o nosso meio, que é justamente o dom de profecia. Parece uma coisa inocente, querido, mas eu quero chamar a sua atenção para isso. Você que é pentecostal, e eu devo tomar muito cuidado nesse vídeo aqui, porque eu tenho muitos amigos ao me dirigir a esse meio. Eu tenho amigos que me custa muito caro a amizade deles. Eu tenho pessoas de alto respeito que eu tenho dentro do meio pentecostal, principalmente no meio das Assembleias de Deus, de onde eu saí, de onde eu vim. Eu tive a carreira ministerial dentro da Assembleia de Deus, estou fora dela há pouco mais de 10 anos, mas eu nutro uma intimidade de muitos amigos pastores que eu tenho lá, pessoas de alto nível, pessoas de um caráter ilibado, zelosos, homens de Deus, pessoas de Deus. Eu tenho pessoas que, companheiros meus de oração, tudo isso, eu tenho pessoas ainda que eu nutro amizades lá dentro desse meio. Entretanto, todavia, eu sou muito grato a Deus por cada um deles na minha vida. Mas, em sua maioria, pentecostais são pessoas sérias e sinceras na sua fé e no seu zelo. Mas a pessoa pode estar sinceramente errada em alguns aspectos da sua vida. Elas podem ser sinceras, mas estarem sinceramente erradas. Isso não quer dizer que elas estão sinceramente assim, querendo errar. Não, elas estão erradas porque estão achando que estão fazendo a coisa certa. Então eu peço a você, antes de me criticar e antes de sair por aí esculhambando, que é normal na internet isso acontecer, as pessoas não verem o vídeo todo, veem o que o outro está falando em pedacinho assim, já começa a jogar pedra. Antes de acontecer isso, eu quero que você deixe o seu like, você comenta, compartilha esse vídeo, faz o que você quiser, mas assiste o vídeo para você poder sair comentando, ok? O que irei trazer aqui é uma soma de pensamentos que devemos observar sem o fígado, ou seja, sem antes de me julgar, ponderar o que irei falar. Antes de me julgar, pondere. Veja o que eu estou falando. Primeiro, querido, eu vou partir do pressuposto aqui, lógico da coisa. Eu não vou nem pegar o pressuposto teológico para tentar provar o que eu estou dizendo. Se esse vídeo render, e deve render, eu trarei aqui os argumentos teológicos para isso. Mas eu vou trazer nesse vídeo, primeiro, os argumentos lógicos, para saber se são compatíveis o dizer que a minha igreja é somente a Escritura, mas a minha igreja também tem o dom de profecia. É compatível essas duas coisas? Então eu vou trazer as questões lógicas. Então antes de você chegar aí embaixo e dizer assim, ele não citou um versículo da Bíblia. Por favor, aprenda o que é lógica, tá? No campo da filosofia, nós aprendíamos isso antigamente. Agora a Débora Fernandes está estudando filosofia, eu não via estudar lógica um dia disso aqui.
Bem-vindo às faculdades de agora. Mas a questão é lógica, estudem lógica, tá? Eu não vou citar ainda versículos da Bíblia, eu citei o primeiro, mas agora eu vou citar apenas a lógica da sua afirmação, tá ok? Em primeiro plano, devo aqui afirmar que nós reformados acreditamos que somos batizados pelo Espírito Santo num dia em que o próprio Espírito Santo nos chama para a salvação. E este batismo não é evidenciado com falar em línguas e também não é uma segunda bênção como ensinam os pentecostais, tá? Nós cremos no Espírito Santo, tanto é que Calvino foi chamado de o teólogo do Espírito Santo, de tanto que ele falou no Espírito Santo, tá? Somente a Escritura, vamos ver. O que isso quer dizer? Porém, quando afirmamos que é somente a Escritura, devemos ter em mente que o que os reformadores afirmam que não existe nenhuma outra revelação que guie o crente senão a própria Escritura, não deixando brechas para nenhuma outra revelação para guiar este crente ou uma igreja. Eu quero ler com você rapidamente, nesse livrinho aqui, ó, ele saiu da editora do pastor Paulo Júnior, Defesa do Evangelho. Deu para pegar aí? Deu, né? Tá ok? Esse livrinho aqui, ele é muito legal. Se vocês quiserem, vão lá no Defesa do Evangelho, na livraria deles e comprem. É um livro que tem contribuição de Paul Washer, Steve Lawson, Tim Charles e outras pessoas. Eu vou ler aqui um capítulozinho onde eles estão falando sobre os novos reformados, tal, e assim por diante. Eu vou ler aqui rapidinho o que Calvino falou sobre as questões do dom, tá? João Calvino escreveu: o dom de cura, como o resto dos milagres, dos restos dos dons de milagres, os quais o Senhor quis que fossem trazidos à luz por um tempo, desapareceu, a fim de tornar a pregação do Evangelho maravilhosa para sempre. Martinho Lutero, eu estou falando aqui direto com um público que é calvinista reformado também, tá? Porque isso aí não existe, irmão. Calvinista pentecostal, isso não existe. Eu gostaria que as próprias igrejas pentecostais rechaçassem isso, sabe? Repelisse isso de dentro delas, porque isso não faz bem nem para o ramo reformado e nem para o ramo pentecostal. Isso não faz bem porque é um monstrengo. Eu vou falar disso aqui daqui a pouco. É um monstrengo que eles criaram. Veja bem, Martinho Lutero escreveu assim: na igreja primitiva o Espírito Santo foi enviado de forma visível. Esse derramamento visível do Espírito Santo foi necessário para o estabelecimento da igreja primitiva, como também foram necessários os milagres que acompanharam o dom do Espírito Santo. Uma vez que a igreja tinha sido estabelecida, evidentemente anunciada por estes milagres, a aparência visível do Espírito Santo cessou, tá? 100 anos mais tarde, durante a era puritana, a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, disse, no final do seu primeiro parágrafo: portanto, aprove ao Senhor, em diversas ocasiões, de muitas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja, e posteriormente para a melhor preservação e propagação da verdade, e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito, o que faz das Sagradas Escrituras indispensável. Antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo cessarão. Isso segue a interpretação exposta da Confissão de Fé de Westminster de 1646, da Igreja Presbiteriana e da Declaração de Savoy de 1658 da Igreja Congregacional. Essas três confissões de fé cobrem uma grande parte das principais denominações reformadas da era puritana. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é basicamente o que eu estou dizendo também. Toda igreja reformada vai dizer que os dons cessaram. Ponto final. Isso para a gente está bem resolvido. Se alguém quer ser um pentecostal reformado, aí ele não tem apoio de nenhum escrito de linha reformada dando esse apoio a ele. Nenhuma confissão de fé para isso. Tá ok? Um outro sim. Então vamos lá. Nós entendemos aqui, falando aqui, porém quando afirmamos que somente a Escritura, devemos ter em mente que os reformadores afirmam que não existe nenhuma outra revelação que guie o crente, senão a própria Escritura. Veja bem, quando você diz assim,
A minha igreja crê que é somente a Escritura. Então o seu pastor tem que entender isso. Você tem que dizer a ele: pastor, então o senhor crê que só é guiado aqui nessa igreja, só a única voz que fala é a Bíblia, correto? Correto, ok, então vamos lá. Segundo ponto: para crermos somente a Escritura, devemos entender que ela, a Bíblia, e somente ela, é a única fonte confiável pela qual Deus fala com o seu povo. Se é somente a Escritura, então nós temos que entender que é somente ela, que é somente ela, a Bíblia, e somente ela mesma é a única fonte confiável pela qual Deus fala com o seu povo. Segundo ponto. Terceiro ponto: quando falamos que é somente a Escritura, devemos entender que não existe outra fonte de inspiração ou de norteamento para a nossa vida, senão ela mesma, a Sagrada Escritura. Veja bem isso, veja se você pode concordar com isso aqui que eu estou falando, antes de dizer que é somente a Escritura. Quarto ponto: quando afirmamos que cremos em somente a Escritura, não temos nenhuma pretensão de acreditar em outra pessoa que se digam estar recebendo visões do céu, ou que viu isto ou sentiu aquilo. Se é somente a Escritura, a outra pessoa chega para mim e diz assim: olha, eu senti isso, Deus me mostrou aquilo. Não, irmão. É somente a Escritura. Ponto final. Tá? É isso que o Sola da Reforma está dizendo, somente a Escritura. Parece que falei o óbvio até agora, mas quando levamos isto ao seio do pentecostalismo, vemos que a maior parte deles afirmam acreditar nessas mesmas coisas que falei aqui agora. Mas existe uma diferença entre a fala e a prática. Pois ao afirmar que creem que a Bíblia é infalível, palavra de Deus, e que ela é a única regra de fé, eles mesmos concordam que o dom de profecias ainda está em evidência. E é aqui que começam os questionamentos. É aqui que eu vou começar a questionar as questões do dom de profecia, junto com essa afirmativa que é somente a Escritura, se são compatíveis ou não. Vamos ver. Eu usarei neste primeiro plano apenas a antievidência do que os pentecostais estão afirmando quando falam que a Bíblia é inspirada, mas acreditam que Deus inspira certos profetas. Vejamos o que a verdade dos fatos irá nos contar. Vamos lá. Primeiro, se cremos que a Bíblia é a única fonte inspirada por Deus capaz de transmitir a voz de Deus, pois a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Então, quem está inspirando o profeta? Começamos por aqui. Eu não vou responder, vocês respondem, tá? Se cremos que a Bíblia é a única fonte inspirada por Deus, capaz de transmitir a voz de Deus, pois a Bíblia é a palavra de Deus, então quem está inspirando o profeta? Aí você pode dizer: ora, o mesmo Deus que inspira a Bíblia. Ok, vamos ver então essa sua afirmação onde vai nos levar. Se assumimos que Deus está inspirando o profeta, então o anteposto dessa afirmação é dizer que a Bíblia não é a única fonte onde Deus está falando dentro da sua igreja. Se eu digo que Deus também está inspirando o profeta, Deus que inspirou a Bíblia é o mesmo Deus que está inspirando um profeta ou uma profecia nos dias atuais, então eu tenho que assumir e dizer que a Bíblia não é a única fonte aonde Deus fala com o seu povo. Então me venham aqui os pentecostais de coragem e digam: não, nós não cremos que é somente a Bíblia. Já estamos arrumando uma briga, eu acho que no segundo ponto, né? Ainda bem que o relógio está correndo, eu tenho que correr. Vamos ver mais. Se cremos que o cânon da Bíblia se encerrou, também cremos que Deus não fala mais por meios orais. Mas se cremos que Deus está usando um suposto profeta, devemos entender que este profeta, por lógica, tem a mesma autoridade de Isaías, Jeremias, Paulo, Pedro e outros homens que escreveram livros da Bíblia. Veja bem, é somente a Escritura, mas eu creio que aquele homem lá é um profeta de Deus, ele está falando em nome de Deus, Deus usa ele. Então nós temos um problema para resolver. Esse profeta de Deus tem o mesmo peso de Isaías? Tem o mesmo peso de Jeremias?
Se você disser que não, então não tem para que você ouvi-lo, porque não é Deus que está usando. Se você disser que sim, então você tem um problema. Porque esse profeta tem a mesma unção, o mesmo peso de Isaías, Jeremias, de Paulo, de Pedro, então ele pode escrever um livro sagrado, meu Deus do céu. É simples a matemática. Vamos ver mais. Então, se julgarmos que somente a Escritura, que é somente a Escritura, mas o dom de profecia é o quarto ponto. Então, se julgarmos que é somente a Escritura, mas o dom de profecia ainda existe, então, se um profeta falar algo que não está na Bíblia, e aquele profeta escrever alguma coisa no momento da sua inspiração, aquele escrito tem sim o mesmo peso da Sagrada Escritura. Isto aconteceu com Ellen White, Joseph Smith e outros hereges. Veja, Ellen White, os escritos dela, e não vem aqui os adventistas me dizer que eu estou faltando com a verdade, porque vocês sabem que não, tem até um vídeo no canal nosso, né, Débora, por isso, né? Eu provando que os adventistas têm o mesmo peso o escrito de Ellen White do que da Bíblia, e não me vem aqui então os pentecostais chamar a adventista de seita por causa disso, meu Deus. Não tem como, não tem a menor condição. Pergunto, qual a diferença de vocês para estes que citei agora há pouco? Se você afirma que não, eles não têm o mesmo peso da Bíblia, então o tal profeta e a tal profecia não procede de Deus, então. É uma coisa para se pensar, gente. Eu nem estou usando a questão teológica aqui ainda, eu estou usando só a questão lógica. Não, esses profetas que falam, eles não têm o mesmo peso de Paulo, eles não têm o mesmo peso de Pedro, eles não têm o mesmo peso de... A Assembleia nunca falou, a Deus é Amor nunca falou, a Congregação Cristã, não sei o que eles falam, porque eles nunca falam nada, mas a questão é, esse povo nunca falou o que esse pessoal tem, mas isso é a somatória do que acontece, meu Deus. Se é Deus que está me usando com dons miraculosos de profecia, então eu tenho que entender que Deus usou assim os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos. Ora, então é o mesmo Deus que está me usando, então é o mesmo peso deles. Não tem para onde correr. Vamos deixar de falsa humildade, gente. Quinto, vamos lá. Os homens que escreveram... só uma ratificação aqui rapidinho. Ellen White, Joseph Smith, o fundador da Adventista, o outro fundador dos Mormons, todos eles disseram que tiveram visões extra-bíblicas e são profetas e escreveram livros que tiveram visões, tá? Todos eles saíram desse buraco. Então, eu não sei muito bem porque os pentecostais chamam a Ellen White de mentirosa. Não deveriam chamar, mas não deveriam mesmo, vamos ser sinceros, gente. Vamos calçar a cara aí e saber. Ela, pelo menos, teve mais coragem do que muita gente. Ela começou a escrever e dizer, não, isso aqui Deus me deu mesmo, escreve aí, escrevinha aí, que ela não sabia escrever direito, e saiu dando para os outros corrigir. Então, eu não estou nem debochando dela aqui, não. Eu estou só falando para o outro pessoal também da corrente ser mais coerente. Quem crê em profecia. Não tem diferença muito dos dons de profecia que a gente vê aí com os dons de Ellen White, não. E do Joseph Smith, não. Tá? Não tem muita diferença de um para o outro, não. A diferença é que eles escreveram. A diferença dos outros é que eles ficam por aí tagarelando, adivinhando a vida dos outros. É só isso. Vamos ver mais. Os homens que escreveram a Bíblia eram homens falíveis que receberam de Deus mensagens infalíveis. Logo, se existem profetas nos dias de hoje, deveríamos, por lógica, afirmar que estes profetas continuam recebendo mensagens infalíveis, pois Deus e sua palavra são infalíveis. Logo, se o profeta está afirmando que o que ele está falando veio de Deus, aquela profecia é sim infalível e, por regra, deve ter o mesmo peso das Sagradas Escrituras. Então, no quinto ponto aqui, nós temos já um problemão para resolver. E que problemaço, tá? Sexto ponto. Se o Deus da profecia é infalível, acarreta que tal profeta deve, por obrigação, afirmar que a profecia dele vai ter que se cumprir. Pois, ao ser inspirado por Deus, a profecia não depende mais do profeta para se cumprir. Ela depende do próprio Deus que falou. Ou seja, se o profeta que está dizendo que está sendo usado por Deus diz a você
tem que se cumprir. E de cada irmão, só em um ano só eu recebi mais de 50 profecias. Quantos carros em Débora que eu já recebi de profecia? Um monte, um atrás do outro, e nunca tive nenhum. Então, é uma coisa louca isso aqui. Isso dava era um polígrafo, para falar a verdade. Mas vamos lá. O que vemos são muitos crentes andando com a Bíblia na mão, que nunca leram, mas estão andando atrás de profecias e de profetas, que nem o dom de profecia tem mais. Ou seja, está um monte de crentes sendo guiado, ouvindo vento de profecia com a Bíblia na mão sem nem abrir ela. Basta você ver o analfabetismo bíblico que nós temos hoje instalado no Brasil. Não, irmão, não é somente a Escritura para você. Não é porque você não gosta de ler ela. Como que é somente a Escritura? Me diga. Ora, estes profetas dizem uma coisa, amanhã mudam para outra. Ora Deus manda eles andar de pano de saco. Ora manda eles saírem de uma congregação e ir para outra. Ora mandam usar saia de cores gritantes. Outra hora mandam irem para mata fechada. Outra hora manda andar descalço no meio da rua. É uma bagunça só. Por quê? Porque não tem firmeza escriturística. Porque não existe Bíblia. Sim, por mais que os meus irmãos que creem em profecias digam que não é assim. Mas o que eu vi foi muitas igrejas e pessoas sendo guiadas por vento de profecias que são tão pueris e tão firmes como um prego no angu. Quantas pessoas, irmãos, hoje estão sendo guiadas por vento de profecia? E por mais que os pastores digam, olha, minha igreja é séria, a gente crê em profecia, mas a gente crê nela de um jeito moderado, não existe. Somente a Escritura e dom de profecia. Logicamente aqui eu não mostrei as questões teológicas, porque se mostrar, dá um perigo monstro. Se eu mostrar as questões teológicas, nós temos um problemão para resolver. Somente com as questões lógicas. Eu creio que já deu para derrubar a ideia de profecia dentro da igreja. A maior profecia, a maior honra que a igreja deve dar a Deus é erguer-se e dizer quem rege essa igreja é somente a Escritura. É o pastor estudar e estudar muito e abrir a sua Bíblia aos domingos e ensinar a Escritura. Ensinar o Espírito, e aí o Espírito que inspirou a Escritura, que está dentro da igreja, ele vai até o pecador e ele irá falar com o pecador, não me dando vozes no meu ouvido, não falando igual vi nos comentários aí do vídeo que a gente postou aqui do reverendo Nicodemos, de umas irmãos dizendo, olha, eu ouvi Deus falando audivelmente comigo e mandando eu procurar tal igreja. Não, isso não é Deus, isso pode ser qualquer coisa, menos Deus. Porque o que Deus falou, querido, está guardado. É imutável a palavra de Deus. O que ele falou ontem continua valendo hoje. A palavra de Deus é imutável. Quando encerrou o cano, encerrou-se ali toda e qualquer perspectiva de Deus falar extra Bíblia. Deus fala através da Escritura. Deus fala por ela. O Espírito Santo veio para fazer as mesmas obras de Jesus. E Jesus disse aos fariseus, errais, por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. O poder de Deus emana das Escrituras. O poder de Deus parte das Escrituras. Então nós temos que amar esse livro, chamado Bíblia Sagrada, de todo o nosso coração e preservá-lo dentro de nós. Essa é a maior honra que uma igreja pode dar a Deus, que pode dar ao Deus da Bíblia e à Bíblia de Deus. Essa é a maior honra que uma igreja pode se dizer, somente a Escritura. Aqui dentro não tem voz para ninguém. Certa feita alguém chegou na nossa igreja e disse, pastor, eu trago um recado de Deus para o senhor crê? E eu disse à irmã muito humildemente, minha irmã, fica em paz com isso, mas eu li a minha Bíblia hoje e eu sei que o meu Deus está comigo. Sem uma ignorância, sem nada disso, com muita humildade, conversei com aquela irmã, orei pela vida dela e ela orou pela minha. Mas não permita com que outra voz se levante dentro da sua igreja, a não ser as Escrituras. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Querendo o nosso e-mail, nosso contato está aí embaixo, adquire nossos livros em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.